entender que, cara, que todas as profissões, elas, na verdade, precisam de vendas. Se tu é um médico, se tu é um doutor, a tarefa é que tu esteja, o nicho que tu esteja, um bom vendedor, ele é mais bem sucedido, ele ganha mais do que, às vezes, aquele profissional que é extremamente qualificado, mas não sabe vender bem o produto dele. Preciso estar apto. Eu preciso saber falar, eu preciso ter uma oratória boa, eu preciso entender o produto para vender. Não, você precisa começar e o resto vai se ajeitando. E o cara que empreende, ele precisa ser corajoso, ele precisa soltar essas amarras, arriscar o zero. Né? Então, primeira regra básica é guardar caixa, é saber reinvestir, é saber investir dentro da empresa e ter essas tomadas de decisões bem controladas. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Código Empreendedor. Meu nome é Everton Lourenço, sou consultor empresarial e criador do canal Monetizando Negócios, hoje com quase 500 mil de inscritos e há mais de 6 anos ajudando a impulsionar micro e pequenos negócios. O Código Empreendedor, ele nasce com uma pergunta que eu me faço todos os dias. O que separa quem cresce de quem fica estagnado? A resposta quase nunca está na estratégia, no produto ou na sorte, mas sim está na mentalidade, nas crenças e nas decisões que a pessoa tomou no momento certo. E é isso que eu venho buscar aqui, o código por trás do sucesso visível. E hoje esse código está aqui com Julian Lucet, fundador e CEO da Novo Horizonte Promotora, uma empresa que é parceira já do canal Monetizando Negócios já há alguns anos e que, nas palavras do próprio Julian, vende liquidez financeira. O Julian ele construiu do zero, na pandemia, uma operação que saiu do auxílio emergencial e chegou aos milhões faturados. Julian, seja muito bem-vindo ao Código Empreendedor. Aqui, como você percebeu, Julian, nós queremos conhecer a pessoa por trás do sucesso, o ser humano que erra antes de acertar. Eu sei que houve um momento em que o fim do crédito consignado tradicional quase levou o teu negócio à falência. E você ainda conseguiu virar esse jogo. Então, nessa conversa, Júnior, eu quero descobrir com você como que sai de uma situação dessas, o papel das vendas na vida de qualquer empreendedor e ainda entender por dentro o setor de correspondência bancária, que poucos sabem como que funciona de verdade. Mas antes, Júnior, da gente seguir, da gente entrar nisso a fundo, conta para a nossa audiência aí de quem é o Julian, de onde veio, como foi a infância, o que você quiser compartilhar sobre a sua trajetória antes dos negócios. Show de bola, boa, muito obrigado. Primeiramente, prazer estar aqui contigo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Eu nasci aqui em Florianópolis, então sou o manezinho da ilha, famoso manezinho da ilha. Fui criado na frente da praia, lá no sul da ilha, na Armação. Então tive uma infância maravilhosa, uma infância daquelas que hoje a criançada não tem muito, que é aquela criada na rua, jogando bola, brincando com os amigos. Subindo em árvore. E então, assim, aproveitei muito a infância. E quem vem lá do sul da ilha, né, o manezinho, é uma galera muito açoriana, um pessoal muito de ficar no sul da ilha. Inclusive, eu lembro de na infância escutar que o centro, quando se ia para o centro, eu vou para a cidade, né, como se fosse o interior e a gente tivesse esse distanciamento. E uma grande virada de chave na minha vida foi poder sair daquela estagnação, de estar lá para vir um pouco para essa parte central, que é onde tá os negócios, onde tá o trabalho, o dinheiro, a movimentação, as pessoas, o network. Então, um dos grandes passos aí na minha vida foi ter saído de lá e vindo para esses lados. Julian, e quando você olha para trás, assim, quando que você percebe que foi o primeiro sinal, mesmo um sinal pequeno que tenha percebido, de que você não ia seguir o caminho comum da maioria das pessoas que estavam ao teu redor, que tu ia furar essa bolha, digamos assim? Cara, foi assim, foi algo que aconteceu realmente depois de, primeiro, dar esse primeiro passo, que é sair dessa bolha, desse mundo do sul da ilha lá, por exemplo, onde a galera fica, já era algo muito diferente. Quem saía de lá para vir trabalhar no centro da cidade já mudava muito. Naquela época eu tive a oportunidade de já vir parar no crédito consignado na empresa do meu irmão. Meu irmão tinha dado esse passo inicial, assim que eu finalizei os estudos, fui trabalhar com ele como uma primeira oportunidade. Venho para o primeiro emprego. E até então,
eu era aquele adolescente que a minha mãe falava, Julian, o que você vai fazer da vida? Você quer estudar isso, aquilo? O que você quer fazer da faculdade? E eu era a pessoa que não sabia, né? Então, dizem que para quem não sabe, a administração é a melhor escolha. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu acabei parando no mundo do consignado, no mundo das vendas e escolhendo estudar administração, né? E ali eu fui começando a linkar e a entender que, cara, que todas as profissões, elas, na verdade, precisam de vendas. Se tu é um médico, se tu é um doutor, a tarefa é que tu esteja, o nicho que tu esteja, um bom vendedor, ele é mais bem sucedido, ele ganha mais do que às vezes aquele profissional que é extremamente qualificado, mas não sabe vender bem o produto dele. Então, essa foi, acho que, a primeira grande virada de chave, que fez entender também que qualquer que fosse das profissões, o cara que sabe vender vai ser bem sucedido. Então, a gente saber vender é saber chegar, saber se portar, saber fazer uma entrevista de emprego, uma conversa, um network e, lógico, também aquela apresentação e seja o produto que a gente estiver comercializando, poder trazer ele de uma forma que tu traga valor e entregue para o cliente aquilo que realmente conecta. Então, foi nesse primeiro emprego, esse foi seu primeiro emprego já atuando com empréstimos na empresa do seu irmão? Foi com atendimento? Foi direto em vendas? Como é que foi ali, Não, Júlio? então, eu fui primeiro pro setor operacional. Eu Operacional. era uma pessoa extremamente tímida na época, de Certo. pegar pro telefone para ligar para pedir um lanche era algo difícil fazer. Então, eu cheguei lá, fui pro setor operacional, tá? Acompanhava de perto a galera que vendia, mas não atuava direto nas vendas, ficava no setor operacional, né? E no começo, eu acho que como grande parte da população tem essa visão, que é a midiática que vem de que bancos, vendedores de empréstimos, essas promotoras, é a galera que engana a velhinha, né? A galera picareta. E eu tive que mudar essa mentalidade durante o processo. Aliás, não é que eu tive que mudar, ela foi mudada, né, no processo, quando eu finalmente fui para a área de vendas, fui jogado para começar a vender. E ali eu entendi que mesmo com um perfil diferente, não sendo talvez um cara picareta ou não tendo essa vontade de empurrar uma venda, que é o que muita gente acha sobre um vendedor e principalmente de empréstimo, não, tem gente numa situação muito pior, pagando um empréstimo muito mais caro, pagando por exemplo, um cartão de crédito, um cheque especial, ou gente, nesse nosso Brasil enorme, que deve agiota, que tem situações absurdas. E matematicamente tu sabe que é viável, um empréstimo que um banco fornece muitas vezes é muito mais barato do que tá numa situação como essa. E ali eu fui entendendo, poxa, é possível também, trabalhando de forma ética, leal, conseguir ser diferente, fazer a diferença na vida de muita gente, com propósito, sem precisar ser olho grande. E acho que isso é uma semente que a gente planta e gira. E fez mudar completamente. Sim, o mercado do crédito, ele tem muita gente ruim, tem muita gente fazendo fraude, fazendo coisa muito ruim para as pessoas. Mas tem como a gente chegar, interferir e mostrar o outro lado e fazer diferente, né? Então ali eu tive essa virada de chave, principalmente quando saí desse operacional e fui para as vendas. Essa é uma questão, quando a gente fala de empréstimo e crédito, é uma visão que muitas pessoas têm, de que o empréstimo ele é algo ruim, algo a ser combatido. Que é algo que endivida as pessoas. Eu vejo muitos educadores financeiros, de uma certa forma, falando para evitar ao máximo o empréstimo. E eu também sou contra isso, né? Eu acho que o principal é a pessoa entender qual o momento de usar o crédito, né? Porque se você for contratar um empréstimo pessoal para comprar um celular, poxa, talvez não vai fazer sentido, né? Agora, não, você vai utilizar um empréstimo, um crédito, para iniciar um negócio ou para comprar uma ferramenta de trabalho, poxa, aí faz total sentido. Total. Que pode, por exemplo, ser o celular. Então, por isso Se que utilizar realmente para gerar renda. Eu acho que isso aconteceu muito também com trabalhando com empréstimo, e foi por isso que ali na introdução a gente vende liquidez, porque é o seguinte, a gente já tentou falar, cara, a gente vende uma dívida mais barata para quitar uma mais alta. A gente vende dinheiro para a galera realizar sonhos também. Tudo isso é verdade, mas a verdade é que é o seguinte, o consumidor final é ele quem decide o que ele vai fazer com o dinheiro. E já teve a maioria, 90% de clientes que a gente entrava em contato porque tinha, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, onde pagavam uma parcela, sei lá, de R$1.000 e ele tinha um prazo de 80 parcelas para pagar. E a gente, com uma portabilidade, fazendo uma redução de dívida, reduz essa parcela para metade com o mesmo prazo. Né, isso, né, reduzindo a matemática financeira dos juros que ele está pagando é possível. E com isso, muitas vezes, ainda sobra um troco, sobra um dinheiro no bolso. Mas se faz primeiro a liberação do valor para que ele faça essa quitação. 90% não quitava.
continua com a dívida, pega esse dinheiro depois que caiu no bolso e faz outra coisa. Porque quando a gente voltava para fazer a conferência, o cliente continuava com aquele débito da parcela do cartão de crédito, por exemplo. Então, no fim, a gente vende liquidez e realmente é o que a pessoa faz com o dinheiro. É a tomada de decisão. E isso é complicado, porque ela foge da nossa mão, né? Sim, A gente tenta fazer ao máximo essa educação financeira, mas ela foge da mão. Então, no fim das contas, o que a gente libera é a liquidez financeira, é dinheiro no bolso. O que ele vai fazer depende muito da decisão. E é por isso que, no fim das contas, a gente vai ver e o Brasil está extremamente endividado. Porque nem quando ele tem a oportunidade de quitar alguma dívida, ele aproveita. É complicado isso. Muito complicado. Se eu não me engano, era mais de 70 milhões, né? Não sei se tu tem esse número até. Mais de 70 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. Exatamente. É um número absurdo. A gente absurdo, teve acesso também a esses números, eu não lembro ao certo, mas é extremo que o governo agora ele lançou aquele programa Desenrola, onde ele fez várias modalidades para ajudar o brasileiro a desenrolar, né? E quando tu vai ver os dados, você percebe a maioria são pessoas que não têm uma renda acima de 5 mil, 70% é abaixo, né? E mesmo essas medidas também para auxílio, a grande maioria não aproveitou. Aproveitou para quê? Para liquidez. O governo liberou um FGTS, ninguém quitou dívida, né? Então, se mantém. É difícil até ajudar o brasileiro a se desendividar. Exato. E até o próprio uso incorreto dos recursos são disponibilizados, né? A gente sabe que muito do próprio Bolsa Família foi destinado para quê? Para o pessoal jogar nas bets. Exatamente. Então, é algo que o brasileiro precisa realmente ter mais incentivos para essa educação financeira. Né? Exato. Bom, gente, o Julian, ele fecha negócio todo dia com quem precisa confiar nele. E confiança no digital tem nome, certificado digital. Sem ele, o contrato trava, o negócio não fecha e o cliente vai embora. Para assinar contratos, fechar grandes negócios e manter a burocracia da sua empresa rodando sem travar, você precisa de um parceiro de confiança. E aí que entra a DigiCloud, certificadora digital. Seja para o seu eCPF ou para o seu eCNPJ da sua empresa, a DigiCloud resolve a sua emissão com máxima rapidez, processos 100% seguros e aquele preço justo que o empresário valoriza. Não perca tempo com fila ou burocracia travada. Acesse pelo QR Code ou pelo link compras.digicloudcertificadora.com.br/código e emita o seu certificado agora mesmo. DigiCloud, a segurança que o seu negócio precisa na velocidade que o mercado exige. Julian, você comentou que em 2020, no meio da pandemia, que muita gente acabou encolhendo, fechando os negócios e tudo mais, mas no seu caso não. Você foi para cima, né? Fez uma virada a partir dali, desse momento na pandemia. Qual foi a primeira vez nesse período que você sentiu que estava, de fato, construindo algo real, algo maior, e não só sobrevivendo àquele momento? Cara, realmente assim, é algo que acontece naturalmente, né? Porque veio a pandemia, a gente começa, eu e minha esposa, a gente tinha um filho pequeno, tava com 1 ano, então era um momento onde eu fui pra casa e conseguia estar um pouco mais com a minha família, mas a gente sabia, cara, peraí, esse auxílio ele não vai durar pra sempre, né? O mercado, todo mundo trabalhava somente de casa, a gente tinha as ferramentas, tinha um computador e um celular que era o suficiente para que a gente trabalhasse representando o banco e vendendo empréstimos. Então, ali a gente começa a trabalhar, eu e ela, de casa, fazendo essa representação para os bancos, e a gente tinha colegas, amigos, gente que também trabalhava no mercado e estava tentando fazer o mesmo movimento de casa e não conseguia. Um é porque, cara, não, home office eu não consigo, eu não tenho foco, me perco aqui em casa, enfim. Outro precisava de algum auxílio, de alguma orientação. E a gente falou, cara, se a gente unir essa galera, fizer um movimento contrário, tá todo mundo indo embora, mas se a gente fizer um movimento contrário de unir, a gente vai conseguir se ajudar, aprender um com o outro, é aquela coisa do network, gente, eu tô vendendo aqui de um jeito, eu faço de um jeito, e a gente aprende, se ajuda, e não teve outra. A gente juntou, então, o primeiro dinheirinho de vendas que a gente fez, a gente aluga uma sala, e a gente tinha o dinheiro para pagar o próximo aluguel e as contas, e acabou. Né? E a gente vai, leva a galera, faz esse movimento e é louco, porque realmente é tudo no susto.
Se começa a empreender, ninguém vai com aquela autoconfiança de que já tá tudo certo, eu vou, vai dar boa. Não, não, realmente é no susto, é com medo. Mas a decisão, a atitude de fazer isso é algo que hoje a gente olha pra trás e diz, cara, graças a Deus a gente teve essa coragem de ir com medo mesmo. E foi aquilo. Deu certo, o network ajudou, quem não tava vendendo começou a vender. O primeiro mês a gente tava vendendo contrato alto e tava pagando a conta já do próximo e garantindo, e começou a girar. Então, assim, eu acho que tinha algo por trás, principalmente, não era só algo que eu já vislumbrava virar um grande empreendedor ou chegar em algum lugar alto, mas primeiramente era o propósito de, cara, vamos nos ajudar, vamos levar quem não dá certo, porque vai dar certo e a galera vai voltar a sorrir, a fazer dinheiro e a estar bem, e foi o que aconteceu. E, consequentemente, as coisas também começaram a acontecer. Eu e a Larissa, eu lembro que a Larissa, né, minha esposa e minha sócia até hoje na Novo Horizonte, ela fez a primeira venda, e a primeira venda que deu um bom dinheiro na época, ela não ficou com R$1 daquela venda. Todo mundo que trabalhava com a gente ganhava 50%. Então, se vendia um contrato de R$2.000 de comissão, 1.000 era da pessoa que vendeu. Ela, como estava com a gente, a primeira venda, talvez ia dar os 5, não teve R$1, foi para pagar a conta. Né? Então, tu olha como sacrificar algumas coisas e como aí com o propósito maior a vida devolveu depois. Né? Então as coisas foram melhorando e desenvolvendo, e graças a Deus hoje está onde está, que já é uma empresa com mais de 30 colaboradores, a gente está indo para um espaço enorme, enfim, hoje é completamente diferente, mas precisou nascer devagarinho, com uma atitude, um passo atrás do outro. Bom, vocês começaram sozinhos, né, com poucos equipamentos, e tu mencionou que tinha algumas pessoas que estavam criando desculpas, digamos assim, que não conseguiam focar em casa, que o mercado não estava bom, enfim. Tu não cedeu essas desculpas, né? Então, como que foi não ceder essas desculpas, não ceder esse negativismo das outras pessoas, das desculpas porque a gente sabe, né, Júlia, que muito daquela energia negativa acaba puxando muitas vezes para baixo. Às vezes uma pergunta fala, não, agora o momento não tá bom, e a gente acaba se questionando, poxa, será que não tá bom mesmo? Aquilo que fulano falou, será que eu tô sendo louco em tentar esse caminho? Será que não é melhor partir para outro? Como foi esse processo para você? Eu acho que assim, tem vários pontos, né? Por exemplo, quando a gente decidiu empreender, a gente teve gente muito próxima, familiares que disseram assim, gente, estão loucos, tá todo mundo regredindo, não é o momento, acho que não é o momento. E muita gente às vezes traz isso aqui como assim, não, ninguém acreditou em mim, ninguém quis me apoiar. Mas pelo contrário, quando é um familiar, quando é alguém que gosta de ti, a intenção não é desestimular ninguém, a intenção é te proteger, é a preocupação. E então tu precisa ser um pouco louco pra dizer, eu vou assumir esse risco sozinho, vou fazer acontecer e vou fazer virar, e não pra provar nada pra ninguém que vocês estavam errados, de não acreditar, mas pra mostrar que, gente, que bom que a gente fez e todo mundo vai colher esse fruto. Então acho que tem esse tipo de gente. E agora, galera, que isso existe até hoje, tu sabe? Empreendedores assim, vendedores assim, funcionários assim, que tem esse negativismo o tempo todo com tudo. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que a gente sempre tem aquela frase, olha, não tem nada tão ruim que não possa piorar, tá? Então as coisas ruins, elas acontecem todo tempo, todo mundo tem algum drama na sua vida, tem alguma coisa que a gente pode estar trazendo o tempo todo, desde que eu comecei a empreender até hoje, no momento que a gente tá, não quer dizer que eu tô mais seguro. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente cresce também, tu olha para baixo, o precipício é maior. Então a queda é bem maior e acompanha, né? E se a gente não for positivo, não tiver essa mentalidade, então nem começa, então não faz nada. E a gente vê tanta gente não começando e não fazendo nada, porque fica assim, o tempo tá passando. Cede ao medo, né? E o tempo tá passando, então vai fazer quando? Então a gente precisa ser um pouco louco mesmo, um pouco corajoso, não esperar o perfeito, não existe perfeito, é melhor feito do que perfeito, e a galera espera essa perfeição. A galera que deseja talvez um dia ser vendedor, não começa a vender porque espera não, eu preciso estar apto, eu preciso saber falar, eu preciso ter uma oratória boa, eu preciso entender o produto para vender. Não, você precisa começar e o resto vai se ajeitando. Tu que é um baita de um youtuber e faz isso todos os dias, sabe que não adianta esperar a perfeição para eu colocar a cara no YouTube. Exato. Começa do jeito que tá, com a câmera, que tu tá, com a cadeira, com o local, e depois vai aperfeiçoando. Vai melhorando o processo. E eu acho que é isso, a vida do empreendedor é sempre isso. E a do vendedor também é isso, e a de todas as pessoas, eu acho que a gente é o empreendedor da própria vida, na área que tiver, né? Então, eu sempre com isso, cara, eu me considero positivo até demais às vezes, né? Tem que dar uma segurada. Júlia, e você poderia ter escolhido a CLT, fazer concurso, um caminho mais seguro, digamos assim, né, com salário no fim do mês. Por que decidiu empreender? O que o empreender traz para você que talvez outro caminho não resolveria na tua vida?
Bom, eu acho que é a liberdade. Eu acho que, primeiramente, assim, justamente o que se fala muito do... tem muita gente que a gente quer contratar. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo contratando só pessoas representantes que recebiam comissão e não salário fixo. E era muito difícil, porque mais tu escutava, entrevistava um cara que você dizia, esse cara vai arrebentar nas vendas. Esse cara não vai ganhar 2.000 fixo, ele vai ganhar 10, porque vai vender muito. E ele ouvia isso, brilhava o olho e no final da entrevista ele te fala, eu preciso de um fixo. Eu preciso de pelo menos meu aluguel tá garantido, né? E isso aqui é o que prende essa galera que nunca vai entender que a liberdade financeira, que a previsão financeira, que esse ter uma garantia de que vai estar tudo certo não existe. Ela nunca existe de forma alguma, nem que tu tenha um salário de 10 mil garantido. E o cara que arrisca tudo e ele pode não ganhar nada, mas ele pode fazer um baita resultado, é aí que tu descobre onde, meu amigo, não tem limite. E isso que a sociedade impõe de tu trabalhar por um salário fixo, de tu ter que comprar tudo parcelado a vida toda e financiado para conseguir sustentar, é uma forma de te amarrar e tu nunca crescer. E o cara que empreende, ele precisa ser corajoso, ele precisa soltar essas amarras, arriscar o zero. Mas é a única chance de ganhar o 10, 20, 500, 1 milhão e aí sim viver o extraordinário. Então, o que tu poderia definir, Julian, sobre empreender? O que seria empreender de verdade? Seria isso? Seria o arriscar? E na sua visão, o que separa quem é empreendedor de fato de quem só trabalha por conta própria? Cara, eu acho que tá dentro da mentalidade de cada um. Porque, por exemplo, não quer dizer que uma pessoa que trabalha de carteira assinada, como eu tenho lá, a galera que é CLT, não seja um bom empreendedor, não consiga ter essa virada. Eu acho que isso aqui está realmente na mentalidade de como ela age todos os dias, o que ela faz. O problema do CLT é ela trazer essa mentalidade do eu trabalho das 9 às 18, eu tenho esses direitos e essas obrigações. E isso faz tu jogar o tempo inteiro dentro de umas 4 linhas que não faz a cabeça poder pensar fora da caixinha. Então, o que eu acho, cara? Uma pessoa... Essa frase ela é bem legal. Dentro de uma empresa, dizem que ninguém é demitido. Todo mundo pede demissão. Inclusive o cara que é demitido, né? Porque quando você demite alguém dentro de uma empresa é porque você percebeu que não tem mais evolução, que algo que ela está fazendo estagnou. E isso acontece exatamente com a pessoa que não tem a mentalidade empreendedora, né? Então tem gente que define isso como proatividade, como várias formas de estar ali dentro, mas é simples. A pessoa que entende o propósito por trás do negócio, onde ela está trabalhando, do que ela está fazendo, ela pode estar de qualquer forma, se é um CLT, ou se é um prestador de serviço, ou se é diferente do cargo. A mentalidade que essa pessoa, do que ela vê, de onde ela tá, de que forma ela pode agregar e o que ela pode fazer e jogar fora das 4 linhas é o que muda, eu acho, esse primeiro passo para entender o que é empreender. Certo. Bom, trazendo um pouquinho agora para o assunto vendas, que você mencionou que é algo que é um pilar até, né, para você, a questão das vendas. O que você acredita sobre vendas que a maioria das pessoas rejeita ou prefere não aceitar sobre vendas? Cara, eu acredito muito, assim, tentar trazer de uma maneira mais objetiva, mas a gente escuta muitos coaches, a galera dizer que vendas é conexão, que vendas é entender o outro lado, e realmente é isso. E é um pouco difícil trazer hoje pra galera que atua com vendas, compreender esse lado que eu acho que, assim, ó, é empatia. Aí se colocar do lado da outra pessoa que tá do outro lado da linha ou da mesa, na hora que ela vem buscar um produto. E acho que o vendedor hoje, ele tem muito um negócio de eu tô nesse lado da mesa, você tá do outro, então é uma negociação. Sou eu contra você, é teus argumentos, E não, pelo contrário, você tem do outro lado, às vezes, uma pessoa que tá querendo entender que tem um problema com desconfiança, porque já passou um problema, né? Uma fraude, por exemplo. Temos a outra que ela já passou por problema de cair em golpe ou em situação onde ela foi prejudicada. Tem pessoas que moram em lugares do Brasil onde qualquer lugar que ela vai, ela é maltratada ou ela precisa desconfiar. Gente do Rio de Janeiro, que tá o tempo todo se envolvendo, encontra gente picareta o tempo todo, gente de São Paulo, eles já vêm com uma armadura. E como é que tu quebra essa armadura? Como é que a gente faz pra mostrar pra pessoa, deixar ela confortável? Então eu acho que é simples, a gente se coloca no lugar da outra pessoa e tenta imaginar que tipo de problema, que tipo de situação que ela pode ter na vida dela pra ela vir de tal forma. Então, por exemplo, se eu tô te atendendo, se é o cliente é grosseiro, o cliente é assim, o cliente é assado,
Eu preciso quebrar essa armadura. Essa é a verdade. A minha disputa aqui contra ti não é quem é melhor que o outro. Não, pelo contrário, até porque meu trabalho que me remunera é vender. Então, se no final das contas eu conseguisse fazer você sair daqui com um produto, com uma venda feita, pode ter sido difícil, pode ter sido uma batalha, eu posso ter precisado me desdobrar. Esse é meu trabalho. Esse é o trabalho do vendedor. Se desdobrar, fazer a pessoa que está do outro lado se sentir confortável e à vontade para seguir e finalizar a venda. É só isso. O objetivo final é vender, mas o objetivo do caminho é trazer essa conexão. E hoje em dia tá difícil. Os vendedores são pessoas que querem tirar pedido. É assim, Everton, é R$5. Não, Juliano, tá caro. Próximo da fila. E não funciona, e a gente não conversa, eu não entendo por que teu ponto de vista que tu acha que tá caro. Né? Onde foi que tu comparou, com o que você tá comparando. E é isso que eu preciso buscar, esse diálogo, até finalmente chegar numa venda. E não esperar que tudo aconteça automático. Eu vejo que nesse setor da correspondência bancária, dos empréstimos, crédito, de forma geral, há uma dificuldade maior, né, Julian? Porque justamente por conta disso que você falou, porque a gente ouve muito nas mídias falar de golpes, principalmente contra aposentados, então tu tem ainda uma barreira a mais na hora de criar essa confiança com quem está do outro lado, né? Com certeza. Quando tu até mencionou, né, de ser empático, porque de fato a pessoa não te conhece, tá trocando às vezes mensagem com você ali pelo WhatsApp, então tem essa DDD, essa o cara é do DDD 87, eu sou Pois do 48, né? Então eu acho que sim, é por isso realmente, ou seja, o cliente ele chega até nós com todos os motivos do mundo para estar desconfiado, para não contratar, mas algo fez ele chegar. Alguma coisa coçou a orelha dele e dizer, eu vou chamar. Vamos ver o que vai ser. Então, assim, a oportunidade está ali. Precisa fazer esse estralinho que o cara tá esperando do outro lado acertar, né? E eu acho que isso muda tudo, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com influenciadores, né? Para a divulgação dos nossos produtos. E hoje, uma das vendas que a gente tem que fazer é convencer o influenciador de que vale a pena ele divulgar a minha empresa, o meu produto. Já começa ali a venda. Né, para que depois eu venda o produto final, primeiro eu estou tendo que convencer o influenciador de que a minha empresa é confiável, de que o meu produto é confiável, de que eu sou confiável, de que ele vai receber, de que o cliente dele vai ser bem atendido, não vai cair em golpe, né? É extremamente difícil. Então, como que a gente vai fazer girar isso aqui se a gente não buscar o ponto de conexão, o ponto de confiança, o entender por que de repente você não confia, né? Então, a gente vai longe nesse ponto. Julian, uma pergunta aqui referente a... Eu sei que o teu mercado, ele oscila bastante, assim, ele está muito atrelado à questão de decisões governamentais, de leis e tudo mais. Então, há sempre momentos de incerteza na tua jornada. Acredito que já passou por alguns momentos de incerteza, né? E como que o Julian, empreendedor, CEO da Novo Horizonte, toma essas decisões nesses momentos de incerteza? Tu segue alguma lógica, algum método ou é algo mais intuitivo? Olha, primeiro a gente tenta sempre se antecipar ao máximo desse tipo de mudança que o governo impõe. Algumas delas vêm premeditadas, vêm com avisos prévios e a gente consegue pensar numa atuação, outras não, outras são imediatas, né? Então, assim, o que acontece? Assim como a vida do cara que sai de um CLT para empreender e de repente ele pode ficar no zero, a vida do empreendedor ela é assim. Então, eu como empresa mantenho sempre assim, a gente pode estar surfando a melhor onda, o melhor momento, mas a gente pode acordar amanhã e tudo isso ter acabado, né? Então, primeira regra básica é guardar caixa, é saber reinvestir, é saber investir dentro da empresa e ter essas tomadas de decisões bem controladas. Então, acho que um grande ponto que fez a gente se manter foi isso. A gente surfou ondas boas, mas passou períodos de ociosidade. E no momento de uma ociosidade, é caixa, é resiliência, manter a equipe junto, né? Precisa ter uma cultura organizacional dentro da empresa forte, para que a galera também saiba passar por esse momento e diversificação. Né? Então hoje, por exemplo, cara, eu estava até te comentando um pouquinho antes da gente começar sobre a questão de tecnologia dentro da empresa, né? E a tecnologia hoje é o que está fazendo diversificar, porque de repente tu ter 5 equipes que produzem 5 produtos diferentes, 5 técnicas de venda diferentes, é muito difícil para uma empresa. Agora, 5 produtos que são tratados com tecnologia, atendendo o cliente lá na ponta,
é mais fácil. Você consegue ter um controle maior e consegue testar e fazer venda de produtos que são mais difíceis. Então, assim, é um pouco de investimento que a gente tem feito na tecnologia, onde vai fazer a gente conseguir passar momentos de dificuldades com menos investimento em pessoas, por exemplo, né? Uhum. E aguentar a caixa para conseguir manter também e não zerar. E até tocando nesse ponto de vendas e tecnologia, Julian, nós sempre ouvimos, né, que a questão do atendimento humanizado ele é o melhor. Uhum. Hoje, com o advento da IA, tu acha que já dá para substituir um atendimento humano pelo atendimento da IA que consiga ter uma boa margem de conversão ainda, fazer um bom atendimento e converter de forma igual do que um atendimento humano? Já está superando? Está abaixo ainda? Qual a tua Então, avaliação, Ju? cara, eu acho que assim, né? Por exemplo, no mundo das vendas aqui, de representação comercial, tem muitos produtos e eu acho que dependente da complexidade dele, é onde vai precisar de um ser humano. Uhum. Chegou nesse ponto. Eu sempre fui muito contra, né, o atendimento robótico. Eu sempre achei, cara, não tem como um robô trazer o... E hoje mudou isso. Primeiro porque eu consigo fazer um atendimento massivo, receber muitas pessoas de uma vez só e atender todas ao mesmo tempo. E as pessoas estão muito imediatistas, né? Tu sabe, pega o WhatsApp, vai falar com uma empresa, se a empresa demorar 30 minutos, 15, é muito tempo. Ela já desiste. Já E busca aí, outro. pra me responder um bom dia, tudo bem, eu respondo que tô bem, e próxima pergunta vem só daqui a mais 15, 30 minutos. Não tem como, é um time muito difícil. Isso aí no trabalho humano é difícil controlar. O Uhum. robô faz isso em minutos. E é assim, é uma mensagem vem em cima, o robô já vem embaixo. Então consegue trazer velocidade, né? E o principal que era essa parte que o humano tinha de personalização, de empatia. Hoje dá pra treinar um robô muito. Porque se ele tem dúvida, se ele reclama, a IA lê. Então, se a dúvida dele é com segurança, indiferente da forma que ele fizer a pergunta, a inteligência consegue identificar que o problema dele é esse. E eu já treinei a inteligência para dar toda uma explicação para trazer segurança. Se é com taxa de juros, achei o valor alto, é muito caro para pagar, ele entende que está se falando da taxa de juros em geral, do valor de dívida, e ele vai tentar trazer uma explicação ou vai tentar buscar uma operação com uma taxa de juros menor, que é o que o vendedor também faria. Então, sim, cara, já está realmente de uma forma onde, no fim das contas, está vendendo muito mais, porque está vendendo mais rápido. Muitas vezes, o ser humano acordou de mau humor hoje, né? A fulaninha hoje não está muito bem, não dormiu bem, tem muitas coisas que acontecem e impactam lá no atendimento final. Não deveria impactar. Né? A gente tem que fazer a nossa parte sempre indiferente dos problemas pessoais. Mas é assim, na prática é difícil controlar. Quanto mais cresce a empresa, mais difícil fica. E o robô vem mostrando algo muito diferente. Então a gente já vai no McDonald's, já sabe, é autoatendimento e já supre, né? Se tem um ser humano, às vezes aqui tem um robô aqui, galera já vai no robô. Então, hoje, para ser vendedor, para continuar se diferenciando como humano dentro do mundo das vendas, é fazer o diferente. Realmente tá faltando, tá sobrando poucas pessoas com aquilo que a gente tá falando antes, que é ter a empatia na hora da venda. Isso sim, você ainda consegue largar e vai sobrar sempre oportunidade para essa galera. Certo. E falando bastante em equipe, pessoas, e também entrando nessa parte de liderança, Júlio, eu lembro que você comentou no nosso briefing inicial de que liderar é fazer as pessoas encontrarem o protagonista existente em si próprios, né? Quando você olha para dentro da sua equipe hoje que você tem na Novo Horizonte, o que mostra para você que alguém ainda não encontrou esse protagonista? Interessante. Vamos lá. Deixa eu ir reformulando aqui, né? Eu consegui realmente encontrar, por exemplo, o contrário, né? Ver nas pessoas. Porque assim, eu acho que eu demorei para encontrar esse protagonista em mim. E na verdade, talvez achei que nem existia. Né? Então, quando eu fui começando a perceber que eu era capaz de realizar certas coisas, de fazer uma venda, de fechar um negócio legal, eu percebi que, cara, se eu consigo, qualquer um consegue. Então, quando eu olho as pessoas, se ela tiver um pouquinho de vontade dentro dela, indiferente que falte 1000 capacidades, 1000 talentos ou experiência, é a força de vontade que vai mudar. E ir para a prática acreditando em si, tentando quantas vezes for possível, é o que vai fazer aparecer. Né? E assim, claro, não tem nada melhor que o resultado. O resultado é o que valida, é o que faz tu ganhar autoconfiança e ir para frente, mas você precisa tentar, sendo quem for. Então eu acho que realmente, agora respondendo a tua pergunta, é a força de vontade. É aquilo, quando eu trago uma pessoa para uma entrevista e ofereço uma possibilidade de ganho de 10 mil, mas com 0 garantido, ou
1.200 garantido, e a pessoa escolhe os 1.200, ela acabou de mostrar que ela não acredita no protagonista dentro dela. E olha que ela fala a entrevista inteira, que não, eu sou protagonista, eu faço acontecer, eu vou pegar isso aqui, vou vender muito. Ah, é? Então vamos aqui pro formato onde você ganha pelos seus resultados? Não, aí, cara, acho melhor não. O protagonista tá escondido, né? Então, acho que quando a pessoa tem coragem de assumir as rédeas e de botar a cara e de fazer acontecer, o resto vai. Ela pode ser tímida, introspectiva, pode faltar talento, pode faltar, tudo dá pra ganhar conhecimento, mas tem que querer. Né? Então essa vontade, esse brilho nos olhos, esse fogo, esse calor, eu acho que é isso que falta em muita gente. Né? E quando a gente vê isso dentro de uma pessoa, meu amigo, pode faltar várias outras capacidades. Né? E na Novo Horizonte aconteceu isso durante muito tempo, assim, e até hoje ainda continua. Raríssimo a gente buscar pessoas extremamente capacitadas. Ah, com um currículo maravilhoso. Não, a gente foi atrás de muita gente do zero. Buscam capacitar ali dentro capacitar ali dentro. E foi muito bom. Porque você ganha um braço direito, você ganha a confiança das pessoas, essa devolução também, depois que finalmente ela se torna e ela chega e ela, pronto, aí você cria um baita braço direito, que entende de tudo, que sabe tudo, sabe como funciona, criou uma cultura e também está pronta para repassar essa liderança para as outras pessoas e continuar também encontrando gente que chega meia tímida, meia sem as capacidades necessárias e também são influenciadas a chegar. Hoje uma das coisas que eu fico mais feliz assim, depois que a empresa cresceu e deixou de ser poucas pessoas, é quando eu escuto de um funcionário novo e ele diz, cara, eu cheguei aqui na empresa e eu fui muito acolhido e todo mundo me ensinou, o colega do lado, que não é meu líder, não é nada, me ajudou, pega no meu braço, me leva junto, então faz a gente entender que o caminho está sendo certo, que a gente está conseguindo disseminar essa cultura de que as pessoas encontrem protagonistas em si. Certo. Julian, você mencionou que no fim do crédito consignado tradicional, o teu negócio quase foi à falência. Me conta como é que foi esse momento, o que passou também pela tua cabeça quando tu enxergou ali o tamanho do problema que tu tinha nas mãos. Bom, isso foi lá, se eu não me engano, em 2021, né? Um ano e meio depois da gente abrir a empresa daquele jeito que foi e começar a crescer. E nessa época a gente já devia estar com mais ou menos 12 a 15 pessoas trabalhando e a gente ainda... Já tinham alugado um primeiro espaço. Já tínhamos o segundo espaço, né? O primeiro foi aquela salinha pequenininha onde a gente começou e a gente estava no segundo espaço onde já era um pouco maior, cabia mais pessoas. E o que aconteceu ali foi o seguinte, a gente trabalhava ainda no primeiro formato, que era o formato de corretagem. Não tinha carteira assinada, não tinha salário fixo, mas de tudo que eu recebia, 50% da comissão que o cara vendia, ele recebia. Bem parecido como funciona hoje o corretor de imóveis. Né? Ele vende um apartamento, da comissão recebida, normalmente 50% é dele. O cara que trabalhava lá com a gente trabalhava nesse formato, e a gente vendia um produto muito bom, que era a portabilidade de dívida para o servidor federal. Então... os servidores federais são pessoas que têm uma renda alta, normalmente têm contratos altos, empréstimos altos, e a gente pegava um cara que pagava uma parcela de 2.000 para o banco X, transferia essa portabilidade para o banco Y, reduzindo a taxa de juros, trazendo uma diferença, e a gente ganhava uma comissão em cima desse contrato total. Então eram contratos, às vezes o cara tinha 100 mil em dívida, 200 mil, 150. E o nosso trabalho era bem de corretagem. Às vezes você passava o mês inteiro, um contrato salvava o mês. A comissão em cima do contrato era alta, mas a venda ela era headset, né, ligação todos os dias até conseguir fazer um trabalho. Ele era árduo, teve meses de funcionário passar um mês inteiro sem vender. Mas no outro, ir lá e quadruplicar e fazer um resultado maravilhoso e pagar o mês. Então, sempre nessa ociosidade, mas era um produto que a gente chamava ticket alto. E quando vem esse momento do mercado, que é quando cai a margem de 5%, enfim, mas é algo que deixou todos os convênios que a gente tinha de consignado basicamente sem possibilidade nenhuma de fazer empréstimo, é como se, enfim, não tinha mais como trabalhar o produto. E agora era realmente reinventar a roda. Você só tinha um produto atuando nesse momento? A gente tinha somente esse produto. Somente esse produto. E então, assim, e ali nascia a antecipação do FGTS, né? Que era completamente diferente. Não era um contrato de 150, 200 mil, não, era um contrato de R$200, de R$300 cada contrato. Então, tu imagina que a gente é acostumado a fechar 1, 2 clientes por mês, a matemática ali não fechava de jeito nenhum, eu precisava vender 3.000 clientes no mês, 5.000, a empresa fechava o resultado, às vezes eram 30 clientes no fechamento de folha, e de repente a gente tinha que ir para uma quantidade completamente exponencial. E o que acontece? Quando
o produto ele ia acabar no final de 2021, em dezembro, mas ele já estava anunciado lá desde agosto, julho. Então a gente foi tentando atuar com esse produto do FGTS. Então a gente continuava aqui vendendo o produto que ainda existia, mas em dezembro ia acabar, e uma célula à parte, eu tentava, minha esposa, todo mundo tentando trabalhar com esse produto do FGTS. E o tempo todo eu tentava dizer, não, isso aqui não tem como, esquece. Aí eu dizia, puta merda, mas o produto vai acabar, a única coisa que tem, vamos tentar de novo. E ficava nesse vai e vem, e não conseguia, porque o produto era muito difícil, precisava trabalhar com uma quantidade muito maior de gente, não era ligação, ninguém te atendia, e também como é que ia sobreviver tentando por ligação. Então ia ter que ser um formato muito diferente. E só em dezembro, quando acaba o produto, e a gente basicamente tem que agora acabou, agora ferrou. Agora a gente é obrigado a tentar o FGTS. E a gente vira completamente a intenção pro FGTS. E ali a gente começa a entender, não, esse é um produto que não se vende mais por ligação, se vende por internet, nossos concorrentes estão vendendo via tráfego pago, né? Vamos tentar no tráfego pago. Para fazer tráfego pago tinha que ter dinheiro para investir, a gente não tinha nada. E ali que vem a seguinte ideia, né? Foi até um colega de trabalho e falou, cara, eu já fiz um teste uma vez com produto, o INSS, e a gente vendeu com parcerias, com youtubers ou influenciador que tem uma conta no Instagram boa. Então pega esses caras, oferece uma parte da comissão que você recebe e eles divulgam o produto. E ali foi mais ou menos onde mudou o seguinte, antes eu tinha um vendedor que tinha que vender, pegar uma lista de clientes, ligar para o cliente para ganhar a parte da comissão. Deixa de existir esse cara para agora, essa parte de comissão que era repassada, eu começar a repassar para alguém que ia divulgar a minha marca. E aí a gente começou a negociar com os youtubers, influenciadores, e basicamente é o seguinte, não, a gente não tem nada para te dar, mas a gente te paga sobre resultado. E aí começa a se fazer esse trabalho de confiança, de parceria com os youtubers. E a gente basicamente acerta demais, fecha algumas parcerias boas, dá certo o movimento, começa a ter uma grande quantidade de leads, que daí fazia sentido aquela questão do ticket ser pequeno, e a gente começa a vender a mesma quantidade que a gente vendia daquele produto que o ticket era alto, mas poucas vendas, com muitas vendas aqui, mas tudo por WhatsApp, nada mais por ligação, receptivo, muda completamente. E ali a gente começa a profissionalizar, parar de contratar a galera PJ para ganhar comissão, mais 5 salário fixo, né? E ali inicia uma jornada que de repente foi pro zero, né? E começou a ser a nossa maior subida e a maior virada de chave. Né? Então muita coisa de que dizem sempre que as melhores oportunidades às vezes estão nos piores momentos, nos maiores desafios. Foi justamente isso aí. Foi isso. Foi isso. Precisou acontecer esse movimento para depois a gente ter ido assim para o melhor momento que teve na empresa. Julian, bom, tu lida ali com empréstimos, como você diz ali, a liquidez, né, oferece liquidez para as pessoas. E esse setor está muito atrelado, como eu já mencionei, a questão de legislação, você lida com funcionários, com o sistema do banco, que muitas vezes o banco deixa de liberar crédito para aquele determinado produto, muda estratégia, é funcionário que às vezes falta, funcionário que não se dedica o suficiente, enfim, são diversos desafios que tu tem que lidar todos os dias. Às vezes número de WhatsApp que também é bloqueado pela plataforma. O que te faz levantar nesses dias, Julian, que parece que nada tá dando certo, nada tá funcionando? Eu acho que faz parte, Everton, acho que faz parte total do nosso dia a dia, eu acho que realmente é o que faz, às vezes a gente conversa com muitas pessoas e a gente tem que justamente mudar essa mentalidade da galera que reclama muito, que tem essa visão sempre negativista o tempo todo e que, meu Deus, é tudo comigo. Cara, às vezes você vai ver, o mercado tá bem pior, tem gente passando por mais dificuldade, né? Então a gente precisa aprender com os erros, aprender a resolver. Outra coisa interessante é o seguinte, se tá acontecendo com a gente, tá acontecendo com muita gente. Se o mercado ficou ruim para todo mundo, vai se diferenciar quem conseguir se adaptar mais rápido. Então o que a gente tenta fazer é sempre se adaptar o mais rápido possível. É ir contra a maré, é parar de reclamar e de chorar. E eu vejo muito isso. Nosso mercado consignado aqui, por exemplo, tem um network muito grande, eu estou em grupos de empresas que estão juntos. Cara, o intuito do grupo é se ajudar. É você abrir o WhatsApp só para chorar. A galera só tá reclamando e é o governo, e é funcionário, e é processo, e é isso, e é aquilo. Cara, isso faz parte total. E é aí que muda as coisas. Por isso que tem muita gente que não quer empreender. Por isso que tem muita gente que começa e desiste. Por isso que tem muita gente parando. E quanto mais essa galera para, mais espaço sobra para quem não para. Né? Então a gente consegue continuar crescendo toda vez que alguém tropeça num ponto como esse que tu citou, e a gente mantém, e a gente é resiliente, e a gente vai para cima, e a gente entende que também
tem vários outros lados e várias outras coisas muito boas que só aconteceram graças a essas tomadas de decisão, graças a manter a atitude, aguentar firme. Então é assim, a gente mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então precisa passar por essas tempestades para poder chegar num momento legal e comemorar. Acho que a vitória também ela tem muito mais prazer quando ela não é fácil, quando ela não é acomodada e ela precisa ser ralada. Então, é muito mais gostoso poder desfrutar desse jeito. Acontece. Tudo isso aí faz parte do dia a dia da nossa vida e tem que ir pra cima. Nesse programa, a gente procura o código por trás do sucesso. E tem uma parte desse código que ninguém gosta de admitir. Quem não organiza a base não sustenta o crescimento. Por isso, esse episódio tem o apoio da Razonet. E ela não é apenas a contabilidade digital mais avançada do Brasil. É uma plataforma que cobre todos os serviços que o empreendedor pode precisar na sua jornada. Precisa abrir a empresa? A Razonet a abre. Precisa emitir nota fiscal? A Razonet emite, por comando de voz, com o Alan, a inteligência artificial deles. Precisa de conta PJ, cobrança, controle financeiro, suporte jurídico, a Razonet tem também. E quando você precisa de gente, tem especialista de verdade respondendo no WhatsApp. E com tudo isso, ainda custa menos do que você paga hoje. Tudo que o seu negócio precisa em um só lugar. Assine já. Clique no link da descrição e descubra qual o melhor plano para o seu negócio. Voltando ao nosso bate-papo aqui, Julian, qual foi a decisão de negócio mais contra-intuitiva que você tomou e que funcionou? Algo diferente do que a maioria faz ou do que é ensinado por aí? Cara, acho que assim, a maior virada de chave nossa foi o que eu citei aqui, o início de trabalhos com parcerias com influenciadores e youtubers. Eu acho que foi a principal virada de chave, completamente diferente do que o mercado fazia. Porque já existe muito produtos, muitas coisas que são comercializados com influenciadores, mas o crédito, ele quase não existia ou era até pouco divulgado, pouco nichado, poucas empresas, algumas empresas de São Paulo que já trabalhavam, mas era algo pequeno. E todos os outros players brigando pelo tráfego pago, né? Que basicamente era até pouco tempo só a Meta ou o Google, né? Agora temos o TikTok também que está forte, mas esse é um mercado que ele é muito disputado e exige pré-investimento. Você precisa botar dinheiro na campanha para ela girar e te devolver. Que aumentou muito o custo também, né? Aumentou muito, não para de aumentar. E a gente, primeiro, por necessidade, por não ter dinheiro para investir, por ter expertise com essa questão de parceria, por ter um propósito muito grande já, eu acho que foi uma das coisas que fez virada, a gente já ser uma empresa que tinha esse negócio de se importar com o cliente, porque depois eu tive inúmeras, tu sabe disso que eu acho que tu recebe e-mail até hoje, concorrentes e empresas que tentam fechar parcerias com influenciadores e tentam com essa galera que divulga Novo Horizonte. E eu tenho certeza que o que fez virar lá no começo foi a questão da gente trabalhar com um propósito maior. Ou seja, a gente sempre trouxe, sim, tem possibilidade de ganho financeiro trabalhar com esse produto aqui, mas também estamos ajudando muita gente. Vai receber gente te agradecendo. Então, assim, enfim, foi algo que foi criado nesse formato, foi contra-intuitivo pra caramba, extremamente difícil de fazer, porque a galera tenta e não consegue, né? E a gente fez algo muito diferente, porque a gente teve momentos, assim, de conseguir margens excepcionais, que com tráfego pago tá sempre segurando a margem, precisa estar calculando, o ROI precisa estar de olho, e a gente conseguiu virar de uma maneira bem diferente. Né, resultados diferentes, públicos diferentes. A gente teve, por exemplo, no FGTS, um ticket muito maior, muito mais elevado do que o mercado vende. Por quê? Quem vende com tráfego pago, tá todo mundo disputando o mesmo cliente. Se eu não vou no seu link, já demorou para responder, eu vou no outro, vou no outro, vou no outro. Quando o cliente ele busca a informação para um influenciador ou por um youtuber que está lá passando um outro tipo de comunicação, de orientação, é um público mais fechado, é um público que escolhe mais na tomada de decisão e automaticamente tem um ticket maior, consequentemente, né? Então a gente atingiu um público diferente que ninguém atingia, a gente ficou sem brigar com concorrência, porque o cliente que vem de repente por uma tua indicação, ele veio porque o Everton indicou. Não tá desesperado procurando outras opções ou, não, calma, eu vou aqui porque o Everton indicou. Então, assim, essa virada de chave, ela foi extraordinária e é algo que até hoje acredito que funciona com qualquer produto ou serviço. Então ajudou a trazer até um lead mais quente ali, né? Não somente curioso, enfim. E mais só quente também, mais qualificado, porque ele já entendeu melhor, já sabe mais sobre o produto. E nesse começo ali, Julian, uma curiosidade aqui. Porque, por exemplo, no tráfego pago, tu
consegue ter uma previsibilidade. Vai colocando certo valor ali, no decorrer do tempo, tu sabe quantos leads vai começar a vir a partir daquele valor que tu está colocando. Agora, quando tu trabalha com influenciador, muitas vezes tu não sabe. Às vezes aquele conteúdo pode não vingar, ou pode chover leads. Exatamente. E como é que aconteceu de entrar muito mais leads do que vocês esperavam? Como foi para lidar com esse atendimento no começo? Com toda certeza, assim, primeiro, essa falta de previsibilidade no começo me assustava muito, porque eu dizia, cara, o problema disso aqui, por mais que tá dando certo, é que eu não tenho previsão, cara, e o cara lá do lado, ele às vezes um faz menos, outro faz mais, mas ele tem previsão. E isso foi deixando essa sensação sempre de não ter o pé no chão, mas que volta a ser aquilo que a gente falava, no fim, quem arrisca e quem tem coragem de ver isso aqui é quem acaba alcançando resultados mais extraordinários, e foi o que foi acontecendo, porque a gente só foi alavancando, mas nunca com previsão. Não se sabia. Às vezes a gente fazia uma meta, pessoal, vamos botar uma meta pro mês que vem, X milhões, e a meta às vezes era dobrada, triplicada, mas porque a gente não sabia se ia simplesmente bater, se ia chegar ou não, e às vezes não chegava. Por essa falta de previsibilidade, isso é muito difícil. Mas, por exemplo, hoje, quando eu olho para trás, esse meu começo, que era muito humanizado, eu perdi muito time. Teve momentos, meses excepcionais que a gente fez, mas que poderia ter sido muito melhor se eu tivesse capacidade para atender a demanda. Então, sim, aconteceu isso. Ficou demanda reprimida, que não foi atendida e que se perdeu. E teria sido feita. Hoje, com tecnologia, isso já não acontece. Né? A demanda que vem, ela é atendida, mas já não é tão fácil como já foi trazer uma demanda alta. Então tem essas oscilações, mas esse lado realmente é o que vai acontecer sempre. Não tem previsibilidade de trabalhar com influenciador. Pode vir zero, como pode vir muito. Por isso que foi onde a gente brigou trabalhar por resultado. Que já teve muito influenciador que falou, Julian, eu cobro 10 mil, 5 mil, 2 mil, 50, né? E às vezes você olha o tamanho do influenciador e diz, vale, não tem como saber. Então já arrisquei, já acertei muitas como essa. Teve gente que falou, Juliano, 10 mil. Eu digo, vamos. E daria muito mais dinheiro se o cara tivesse aceitado comissionado. Deu o jogo, melhor pra mim. Sim. Mas já teve muito ao contrário. Já teve gente que a gente se ilude pelo nome ou pela quantidade e sabe o que é dar zero. Zero. Gente de milhões de seguidores no Instagram e ter um resultado que ficou no zero e o dinheiro foi desembolsado. Então, quando você remunera pelo resultado, primeiro, eu acho que aí talvez tu vai me entender, a própria entrega é diferente, porque o interesse em trazer o resultado, em fazer a venda também, em acabar fazendo parte daquele resultado, e não só sendo o nome que divulga e que fala, é diferente. A intenção na voz, o tom de voz, ele muda. Então, tudo isso fez a gente perceber que, com certeza, no resultado valeria muito mais a pena, né? Exato. Eu do meu lado, Juliano, ali com o canal Monetizando Negócio, eu sempre preferi esse modelo. Até porque eu sempre considerei até um pouco mais justo, digamos. Porque se a minha divulgação não trouxer resultado, poxa, o meu parceiro ali que acreditou, confiou no meu trabalho, também não teve um desembolso. Exato. Agora, se dá certo, eu também tenho chance de ganhar mais. Então, Exato. eu sempre considerei o melhor formato, realmente. Então, volta para aquilo que a gente está falando da mentalidade do empreendedor. A mentalidade, exatamente. O cara que fica batendo no fixo, tudo bem, muitas vezes pode ser desconfiança, mas na maior parte das vezes é assim, cara, eu prefiro 2 garantido do que a possibilidade de ganhar os 5. É o medo batendo na mente dele ali, né? Segurando ele, travando. Exatamente. Julian, eu lembro que tu comentou ali que desde o começo tu já trabalhava tu e tua esposa como sócios, mas tu sempre teve alguém junto contigo, sempre teve pessoas fazendo essa parte de vendas, ou teve um momento ali que tu iniciou sozinho, quando começou a empreender, e se começou sozinho, quando que tu percebeu que não poderia tocar as coisas sozinho, que precisava de gente? Como foi esse momento? Não, cara, eu vou ser sincero que eu sempre fui uma pessoa que eu tive essa necessidade de trazer alguém junto comigo. De dividir as responsabilidades, ou até o sonho, ou até a vontade de fazer junto. Sempre tive um pouco de uma sensação que, cara, fazer com mais alguém vai ser melhor. Talvez por um pouco de situação de se sentir um pouco mais abraçado também, mais confiante, que tem alguém junto comigo. Não está sozinho, né? E também, e por isso que eu digo que quando a gente sempre contratou as pessoas, cara, ela pode não saber nada, pode estar no zero, mas se ela quiser, se ela tiver coragem de vir confiar em mim, na minha empresa, no meu trabalho, dedicar a vida dela, passar horas comigo, cara, eu vou fazer tudo por essa pessoa, né? Então, com a Larissa, o fato dela ser minha esposa foi diferente, porque a gente já estava junto, mas ela sempre, além de ser uma baita vendedora, uma baita profissional, a gente fazer junto foi diferente. E trazer as pessoas e sempre querer estar com mais gente junto, sempre fez parte, assim,
do propósito de entender que, cara, sozinho acho que a gente vai... Como é que se diz? Tem uma frase que diz, né? Sozinho... Vai mais rápido, mas junto vai mais longe, vão eu acho mais que é isso. longe. É mais ou menos isso, mas deu pra entender, né? É isso, com certeza é isso. Júlio, falando aqui sobre pessoas ainda, a gente sabe que quando a gente vai trazer alguém para ser sócio da gente, ou até mesmo um colaborador novo na equipe, exige confiança. Nós precisamos confiar naquela pessoa. E o que tu aprendeu ao longo desses anos sobre confiar nas pessoas? E junto com essa pergunta, pergunto também em relação à tua esposa. Nunca teve dúvidas ou tu teve dúvida no começo de que essa sociedade misturar negócio com relacionamento poderia dar errado? Seja Não, cara, por um lado ou por outro. Legal, bacana essa tua pergunta, porque assim, eu acho que na verdade é pelo contrário, quem tinha que desconfiar talvez era ela na tomada de decisão, né? E eu com as pessoas posso ter também uma certa, como é que a gente pode dizer, mas... E, cara, eu confio. Eu sou muito fácil de confiar. É difícil que tenha o processo contrário, né? Inclusive, é bom que na empresa a gente tenha um pouco esse equilíbrio. Ela não, ela já é a pessoa que tem que ganhar confiança, e acho que isso é importante ter numa empresa também, porque não adianta... Mas eu sou aquele cara que talvez muita gente vai dizer, Juliano, tu é bobo. Confiou demais aí, vai se ferrar depois. Você confia aqui, você vai tomar depois. Mas o que acontece, cara? Eu planto a minha semente, sabe? Eu faço a minha parte. Eu acho que tudo que as pessoas fazem depois, as consequências, ou quem não é leal, ou quem age de um jeito diferente, ela tá plantando dela. E a vida vai colher, né? E assim, é difícil. No empreendedorismo, cara, a gente vai percebendo que muitas coisas vão fazendo a gente ficar um pouquinho mais frio. Sim, confiar numa pessoa e depois tomar uma rasteira numa outra situação, deixa mais alerta, para que na próxima não seja tão bobo, tão vulnerável, né? Mas ainda assim, cara, eu ganhei muito mais nessa minha vida empreendendo, acreditando nas pessoas, confiando. O que eu perdi por talvez ter confiado demais é mínimo do lado que eu ganhei. Então, eu acho que para mim isso é muito importante. A Larissa, ela é essa pessoa, mais pé no chão, ela desconfia, ela quer saber, ela quer tudo nos termos, ela é mais jurídica, né? E eu não, eu faço eu vou lá e no aperto de mão eu finalizo um acordo. Mas faz parte, sabe? Acho que muita coisa, principalmente para quem vem do zero, a gente precisa entender que, cara, no começo a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar, a gente precisa estimular muito mais do que ter um perfil de muita gente, por exemplo, que cresce para ser dono de empresa ou para uma liderança e se torna alguém com poder, se torna alguém que é o cara que tá sempre dizendo não, 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 e aí tu diz não para muitas oportunidades, né? E a gente precisa arriscar, confiar e acreditar um pouco nas pessoas. Uma visão realmente mais otimista, né, das pessoas e do mundo. Com certeza. Melhor assim, né? Vai mais longe. Com certeza. Juliano, deixa eu tocar agora num vespeiro. Falar um pouquinho sobre governo, um pouquinho sobre política, mas... bom, essa questão da mudança do FGTS, eu vejo que foi uma decisão puramente política, né? Nessa questão o ministro Luiz Marinho, isso sou eu falando, tá, audiência? É o Everton falando. Eu vejo que o ministro Luiz Marinho, ele vendia essa ideia de que estava protegendo a população, protegendo o trabalhador, de que a regra do FGTS prejudicava, né, da antecipação do FGTS prejudicava o trabalhador. Eu vejo justamente o contrário disso. Eu acho que ele tirou, na verdade, o poder do trabalhador. Quando tinha antecipação do FGTS, era o trabalhador que tinha a decisão sobre o que ele queria fazer com o FGTS dele. Correto. Antecipar ou não, era a decisão dele. Perfeito. O que eu acho que o governo, de fato, falhou foi de não ter explicado as regras de forma correta, não ter orientado a população. Aí por isso que houve muitas críticas ao produto. Sim. Mas eu acho que não foi acho que não era que o produto era ruim, mas foi falha do próprio governo em ter comunicado para a população da forma correta. Eu quero saber de ti, Júlio, o que tu vê nessa mudança e se tu acha que o governo, de fato, ele, na tua visão, ele de fato tá preocupado com o trabalhador, com as pessoas, com a proteção do consumidor, ou não é mais um jogo político na tua visão? Não é. Acho que não tem nem explicação, porque assim, a antecipação do FGTS era uma escolha. Ninguém era obrigado a fazer. Tem muita gente que não fez, não tocou, não faz até hoje, sabe que existe, então era uma tomada de decisão, né? O FGTS em si, ele é uma poupança forçada, né? Ele é o governo que diz assim, o brasileiro ele não consegue guardar dinheiro, ele não sabe reservar, vamos deixar uma poupança para que no momento de necessidade ele utilize. O
que acontece também? Vamos ser sinceros, quantas pessoas em momento de demissão, por exemplo, utilizam esse FGTS para empreender ou para se reservar para um momento de angústia? Cara, pelo menos aqui, porque eu sei que o Brasil tem muitas situações, mas aqui o que a gente vê, o funcionário ele é demitido, ele espera os meses que ele tiver de seguro-desemprego para procurar um novo. Ele torra o dinheiro. É difícil pessoas que vão empreender. Então, o primeiro ponto é isso. Você poupa um dinheiro do trabalhador, que ele não pediu para ninguém poupar, para você liberar só quando você quiser. Né? A antecipação vinha como uma escolha de, pelo menos eu consigo pegar uma parte, utilizo como eu quero, e tá na minha mão essa escolha. Ninguém tinha uma arma na cabeça para fazer, assim como tá aí as bets até agora, que eu acho um lixo, acho terrível. Sim, também, é isso que você escuta eles falar, não, mas a escolha não é de cada um, barará, tudo bem, mas ali é algo que vicia, é algo muito mais difícil. Exato. Então são temas, e o governo não proíbe a bet, né, regulamentou, barará, tem a própria bet do governo, mas não sei se foi pra frente isso, mas enfim, não proíbe. Então a antecipação trazer como, não, nós vamos proibir para ajudar vocês, é muito fácil falar isso, é um jogo político muito grande. E aí vem vários temas, né? Tem as misturas, a gente não consegue ter certeza o que faz. Eles querem usar quando começou. Não, o governo vai usar o dinheiro para Venezuela. Não sei se é exatamente isso. Será que é? Será que é para as construtoras? Não, o governo quer que isso fique porque as construtoras deixaram de vender o Minha Casa Minha Vida e aqueles projetos onde a pessoa usava o FGTS porque as pessoas estão antecipando. Então não. Então agora o governo não quer mais os bancos, quer ajudar as construtoras. Será que é verdade ou não? Fica nas entrelinhas. Mas a gente percebe que tem algo por trás. Tem um jogo político, tem uma necessidade maior em reter esse dinheiro e de não liberar essa forma de antecipação. E fica difícil saber se é algo particular, se é algo contra os correspondentes. A galera aqui, correspondente bancária, tá muito contra o governo. Como assim? Não, o governo não quer a gente, o governo tá tentando tirar os produtos que a gente vende pra gente deixar de existir. Cara, são centenas de milhares de trabalhadores, né, no nosso segmento hoje. Então, ele também prejudica muita gente. Muita gente que vai ser demitida em massa, que tá acontecendo nesse momento, tem muita empresa fechando. Então, cara, não dá pra saber ao certo o que ele usa, mas tem um movimento político por trás com uma outra intenção, tem. Não sei se mudaria trocando de governo, se o governo que mudasse ia entrar com uma outra visão, ia refazer tudo, ou ia mexer para outro lado. A gente também não tem certeza disso, então fica difícil, né? Mas deixa a gente à mercê dessas decisões e complica. Realmente, até tô num ponto ali falando das bets, que realmente quando a gente compara essas duas decisões do governo, não faz nenhum sentido em restringir a antecipação do FGTS de um lado e liberar as bets do outro. E aí com bilhões de recursos do Bolsa Família indo direto para as bets. Exatamente, perfeito. Não faz nenhum sentido. É um público muito mais sensível. Exatamente. É um público que devia preservar esse dinheiro muito mais. O trabalhador é diferente. Enfim, é complicado. Complicado, né, Ju? Bom, Julian, ainda falando um pouco sobre o teu setor. Eu já atuei como correspondente bancário por um tempo, mas foi por não dediquei tanta atenção assim, tanta energia, mas eu acompanhei bastante também, assim, muito do que tem acontecido, então essas mudanças do FGTS, a redução do consignado. Eu vi que muitas empresas fecharam nesse meio, não conseguiram dar conta com tantas mudanças, né? É um setor que fica muito sensível. E falando especificamente dos bancos, por um lado, se a gente olhar, o banco ele cobra taxas altíssimas. Tem produtos que eu não vejo por que cobrar uma taxa tão alta, mesmo com a Selic nesse patamar. Você acha que hoje os bancos eles são justos com o correspondente bancário, com as promotoras de crédito ou não? Porque eu vejo que é uma discrepância, muitas vezes, em alguns produtos, pelo menos, muito alta entre o que é cobrado de juros do cliente e do que é repassado de comissão para os promotores. Sim, concordo. Eu acho que são, primeiro, dois movimentos diferentes, né? A questão taxa de juros do banco, ela é extremamente atrelada à inadimplência. Tá? E quando a gente vai conhecer o produto de perto, a gente entende que isso existe. Por quê? Se eu sou um banco e tu é outro, e eu cobro uma taxa de 10, e essa taxa é abusiva, você pode entrar com uma taxa de 8, tranquilamente, 7, 6, e ir reduzindo e trazer a taxa justa. E a gente não vê esse movimento, né? Que acontece? Inadimplência, por exemplo, produto de crédito pessoal lá da Crefisa, aquele do Bolsa Família que a gente vinha citando, ele tem uma média de inadimplência de 35% a 40%. Caramba, é altíssimo. 35% a 40% das pessoas que pegam empréstimo não pagam. Quem paga
paga por quem não paga. É assim que Uhum. funciona em todos os empréstimos, com a garantia que for. Então, a taxa de juros está sempre atrelada à inadimplência que o banco tem, né? O segundo ponto que a gente fala, que é do repasse do banco, vem quase atrelado à mesma coisa. Concorrência, que concorrência que paga mais ou que paga menos que eu, quanto que eu preciso me posicionar e que fatia de mercado que eu preciso pegar. Então, o banco ele aumenta o comissionamento para que a gente venda quando ele quer aumentar a fatia de mercado que ele quer atuar. Então, ele aumenta o comissionamento, paga acima de outros bancos, a gente, como correspondente, vende para esse banco a solução dele e ele ganha uma carteira alta. Quando ele bate a meta, ele reduz, perdeu o interesse, quem quiser vender, vende, e essa galera que estava vendendo para esse banco migra para outro. E a gente Uhum. fica sempre nesse bate-bola, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Por exemplo, o crédito pessoal do Bolsa Família, que só a Crefisa atua, não tem concorrência. Eles Uhum. decidem quanto eles cobram de juros e quanto eles repassam de comissionamento para a gente trabalhar. Não tem discussão. Não tem Uhum. melhoria, não tem nada o que fazer, porque não tem outro player para concorrer com ela, para trazer justamente uma concorrência bancária na taxa de juros. O empréstimo consignado, o governo justamente pede, ou seja, influencia para que tenha essa concorrência bancária. Ele Uhum. mesmo escolhe qual que é o teto e qual que é o piso da taxa de juros. O piso não vai ter, né? O banco decide mais o teto da taxa de juros que vai ser usada. E ele estimula essa concorrência entre os bancos, que o banco X tenha uma taxa de juros para comprar do bolinha e Uhum. fique fazendo isso para quê? Para que o cliente final ele acabe tendo opções de redução de juros e ficar com a melhor opção possível. O crédito já pessoal, não. Ele é Uhum. taxado, o banco que empresta vai decidir, e aí é sempre aquela coisa que eu falo, quando a gente quer saber se tá bom ou não também, a taxa de juros que o banco tá liberando, eu digo o seguinte, do teu bolso, você tiraria uma parte, 30 mil, 50 mil, enfim, o que a pessoa tenha para emprestar com aquelas condições de garantia que o banco também tem, para receber em 12 meses, ou em 36, ou em 84, e aí tu começa a fazer o cálculo de juros, tu dizer, eita, não vale a pena não. Não vale a pena, eu não vou emprestar, não vou ganhar tanto assim no final do tempo, também lógico, o banco tem um poder maior, mas enfim, é uma faca de dois gumes, né? Uhum. Até é curioso, é só um breve comentário, não é nem uma pergunta, né, Júlio? Mas é curioso porque daí o banco ele precifica essa inadimplência, então, ou seja, ele sobe a taxa de juros, só Uhum, que isso retroalimenta a própria inadimplência, porque se tu, a partir do momento que exatamente. tu sobe a Uhum, taxa de juros, uhum. se torna ainda mais difícil para aquela pessoa conseguir honrar com as parcelas, né? Se torna mais Com caro, e toda aí certeza, com fica esse toda ciclo, certeza. né? Vou te citar um exemplo, né? A gente que vem trabalhando com a Crefisa há um bom tempo já, e a Crefisa cobra que a gente cuide da inadimplência. Então eu preciso ir Hum, atrás do meu cliente e dizer para ele, fulano, você precisa pagar, tá inadimplente, certo. até porque vai gerar uma bola de neve gigantesca Gigantesca para ele. ficar inadimplente no contrato pessoal, né? Então a gente vai atrás para orientar. Mas o que que a gente descobriu? Por exemplo, no empréstimo pessoal da Crefisa, a Crefisa inicialmente fazia um empréstimo só em 12 vezes. Então, ou seja, tinha um prazo fixo, uma parcela fixa e um valor fixo que você tinha que pegar. E o cliente indagava, cara, eu queria em 8 meses, queria em 7, queria em 6, eu quero uma parcela menor, enfim. Flexibilizar. E a opção que sobrava era aquela sem opção. E o que que acontece? A taxa de inadimplência da Crefisa é muito alta. E há pouco tempo eles lançaram a possibilidade da gente poder fazer em menos parcelas, né? E os juros, ele é assim, ele é composto, então, quanto mais parcelas, maior os Sim. juros lá no final. Uhum. Então, por exemplo, a gente reduzir um empréstimo 3 parcelas, de 12 para 9, na cobrança final do que vai cobrar do cliente são R$ 450 a menos, e o que libera para o cliente em conta são só R$ 50 a menos. Uhum. Então, em resumo, é uma opção que já muda muito a taxa de juros dessa de 12 para essa de 9, e o cliente ter o poder de escolha muda também se ele vai pagar ou não. Porque se ele diz o seguinte, não, cara, essa de 12 sem chance para mim. Uhum. Aí ele diz, não, a de 9, vou. Ou seja, ele fez matemática, ele pensou com o bolso dele, ele disse, aqui eu consigo pagar, essa aqui não. E quando ele tinha só uma opção, às vezes ele dizia, quer saber, não tem como, cara, mas vou pegar, porque agora eu preciso, tô desesperado, depois eu vejo o que eu faço. E quando ele vai ver o que ele fez, ele não pagou, né? Então a gente conseguir trazer essa liberdade de escolha muda muito para essa escolha de que o cliente faça algo com consciência. Né? Uhum. Então, acho que é isso que precisa no mercado de crédito cada vez mais, que tenha um estímulo à concorrência, a opções, a que o cliente possa escolher com o bolso dele para não virar uma inadimplência lá na frente. Certo. Júlia,
Eu quero saber agora um pouquinho sobre rotinas, hábitos e algumas recomendações que você pode trazer aqui para os empreendedores. Descreve para mim como é que é a rotina diária do Julian, como é que é um dia comum na tua vida. Cara, assim, eu sou um cara que gosto de esportes, gosto de academia, acordo de manhã, vou pra academia, faço meu treino pra dar energia pro resto do dia, porque se eu treino à noite, por exemplo, depois já não sirvo pra mais nada, não durmo, né? Acordo de manhã, levo meu filho pra escola, vou pra academia, faço minhas coisas, depois já vou pra empresa e começo a rotina na empresa, né? E aí na empresa reuniões com o time de vendas, reuniões com o time de tecnologia, um pouco com o time de marketing, acompanho um pouco cada setor, né? Acho que os olhos do dono, ele sempre é necessário, ele é o que muda, ele por mais, por exemplo, tecnologia, cara, é algo que eu não entendo nada. Tem uma galera lá completamente diferente que entende, mas a gente ir lá e poder olhar como é que tá a rotina deles, como é que tá sendo feito o dia. Então, assim, a minha manhã, ela é sempre um pouco de análise, de poder olhar um pouquinho cada setor, olho o atendimento, olho as vendas, oriento o nosso coordenador e depois sigo para minhas atividades, né? Então minha vida é um pouco dividida entre família, esporte, empresa, e tento fazer isso de uma maneira bem flexível. Hoje eu acabo sendo um cara que não tenho tanto aquela rotina extrema de horários, né? Tão Então, rígida. tão rígida, acabo flexibilizando mais. Mas é aquela coisa, a gente tá com o trabalho na cabeça até a hora que vai dormir, desde a hora que acorda. Até de finais de A semana gente e tá tudo. conversando com parceiro, É. com funcionário de noite, final de semana, o tempo todo, né? Então eu acho que assim é gostoso quando a gente chega num nível onde menos esforço, mais estratégia, né? Hoje acontece muito isso, consigo poder estar olhando um pouco mais de cima, ter as funções bem operacionais, sistemáticas demandadas e poder estar orientando cada setor, estar demandando. Foi algo muito difícil sair do operacional, sair da coordenação, para ter coragem hoje de fazer isso, demorou, mas é algo que é bom e faz a empresa crescer. E teve algum hábito que o Julian não tinha antes e precisou incluir e que hoje é inegociável? Cara, eu hoje tenho o hábito assim do exercício como algo inegociável depois que eu Uhum. entendi que se. E aí, assim, vem. Porque eu demorei muito, sabe? Para alimentação, exercício e sono, que são três coisas fundamentais para nossa energia, para o nosso humor, para a forma como a gente lida com as coisas, para a tomada de decisão, para estar com essa energia positiva, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tudo isso aqui para a mentalidade é algo muito importante e vem assim, vem sendo puxado, uma coisa puxou a outra. Então, comecei a fazer um exercício diário matinal que começou a melhorar a minha alimentação, que começou a melhorar meu sono, né? E aí outra coisa que eu tava olhando aqui atrás de ti agora e vi a prateleira lá também, livros, né, cara? Eu acho que, assim, buscar conhecimento é algo que, para mim, é negociável também. Busco ler bastante, acho que dentro de um livro tem sempre anos e muito tempo de experiência de alguém que colocou ali e repassa pra gente. Então, para o vendedor, para o empreendedor, para quem quer se manter motivado, e é algo muito importante. Podcasts, aproveitar o Uhum. tempo, então dentro do carro, se eu demoro 20, 30 minutos, eu já aproveito para ouvir um podcast, para ouvir Uhum. alguma conversa motivacional, alguma coisa. Então acho que buscar conhecimento também é sempre muito importante. São hábitos que a gente tem que botar na nossa rotina para melhorar, para desenvolver e para evoluir. Já falando sobre livro, Julian, eu sou um leitor também. eh, Todo dia estou lendo alguma coisa, leio pelo menos algumas páginas por dia. Sempre tenho pelo menos um ou dois livros que eu estou lendo ao mesmo tempo. Se tu tivesse que colocar um livro na mão de um empreendedor que está começando agora, qual livro seria? Começando agora, Começando agora. Segredos da Mente Milionária. Excelente. Também é um dos meus prediletos. Aham, eu acho que assim, mudou, foi uma das coisas que fez um estralo muito grande. E eu li justamente antes de começar a empreender, quando eu estava bem no início do processo. E foi algo que foi muito bom, porque realmente a gente, não sei, mas tem muita gente como eu, e acho como tu também, a nossa geração, que vem muito por esses incentivos da sociedade, dos nossos pais, dos nossos avós, de dizer que não, que gente que tem muito dinheiro é gente do mal, Uhum. só prospera quem trabalha muito, 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 Que muito, dinheiro é o sujo. dinheiro é sujo, todas aquelas frases prontas criam Uhum. paradigmas e que faz a gente ter medo do sucesso, Aham. medo de ter as coisas, medo, né, o nojo. E não, pelo contrário, quando tu entende que tem como tu fazer tudo isso, ser um cara bem-sucedido e ter propósito, né, ajudar pessoas, criar possibilidade de trabalho, levar conhecimento aqui para outras pessoas. Não, tem tanta coisa boa que a gente pode plantar
empreendendo e sendo empreendedor da própria vida, então esse livro realmente ele é sensacional para quem está começando, é ele. É o que vai dar um bom gás. Ele ajuda justamente a quebrar essas crenças que a gente tem, né? Quebrar Que as a gente ouve crenças. de Exatamente. pessoas da nossa convivência, né, Júlia? Sim. Bom, Juliano, tu comentou antes que liderar, ajudar as pessoas a encontrar o protagonista dentro de si próprio, né? Para quem está sozinho ainda, porque até muitos dos nossos, das pessoas que acompanham, tanto o Monetizando Negócio, quanto acompanha aqui o Código Empreendedor, são aquelas pessoas que estão começando o negócio sozinhas, Uhum. né? Então, para essas pessoas que estão sozinhas, sem liderar ainda uma equipe, como aplicar essa mesma lógica para si mesmo? Cara, eu acho que o primeiro passo é o seguinte, né? Essa pessoa que está numa situação, às vezes, de uma tomada de decisão, se ela deve ou não acreditar naquela ideia, naquele projeto, se eu vou sozinho, eu acho que assim, é aquela frase que a gente escuta muito. Vai da onde você tá, com o que você tem, do jeito que dá. É difícil, mas é necessário. É assim que funciona. Eu acho que, cara, eu, por exemplo, sabe uma coisa, quando eu comecei a empresa, eu teria muito mais coragem de começar sem nada, do jeito que eu estava, de onde eu estava, do que, por exemplo, vir um investidor e botar dinheiro em mim, no meu projeto, ou buscar um empréstimo. Acharia muito mais arriscado e muito mais dependente de causar uma dependência de alguém. Então, não, esse negócio da gente começar de onde a gente está também, com o que a gente tem, traz vantagens. É o melhor momento, é onde você não tem para onde ir, não deve nada a ninguém. Tá no lugar que a única possibilidade que tu tem é crescer. Então, preciso acreditar. E hoje, né, Everton, tendo a internet, tendo tanto conhecimento, é um pouquinho diferente do que eu faria na época, que foi depender dos livros. Não, hoje tem tanta coisa na internet, tanta gente ensinando, tanto curso. E a gente tem que acreditar um pouco também. Tem gente ensinando muita coisa boa. Tem gente dando de graça no YouTube aula e mostrando métodos e formas de tu iniciar, né? Principalmente para quem vai iniciar na internet. Então, acho que é um pouco isso. É acreditar em si mesmo, botar a cara com o que tiver na mão disponível no momento e buscar conhecimento. Buscar orientação, buscar alguma coisa. Acho que uma das coisas que muda também muito o nosso jogo do empresário que evolui é a busca de network, de perguntar. Tem alguém perto também que já fez, está fazendo? Vai perguntar, vai mandar uma mensagem, vai fazer. Não tem que ter medo, não tem que ter vergonha de fazer. Isso é o que muda. Hoje eu vejo vários empreendedores, a galera também me busca e me puxa e me pergunta e quer trocar ideia. E eu vou trocar, e a gente vai trocar uma hora, a gente também precisou. E às vezes a gente tem aquilo quando tá começando, que alguém que tá um pouco mais em cima, tá num patamar que eu não vou ter acesso, não vou conversar, não vou... Não, pelo contrário, faz parte da tua necessidade, do teu momento. E o não tu já tem, né? Por isso que eu digo sempre, por isso que vender é tão importante. Então, no momento de início, acreditar em si, buscar conhecimento e ir atrás de quem já fez o que tu quer fazer, até para evitar problemas, até para saber que passo eu tô pensando por aqui é melhor ou por ali é melhor. E se tiver alguém que te orienta e já te dá essa dica de saída, né? Até puxando aqui um gancho, Juliano. Na semana passada teve um convidado que ele falou bastante sobre a questão da ambiência e também do networking. No teu caso, esse networking, tu buscou ativamente, tu buscou estar em ambientes melhores no meio da tua jornada, ou foi o contrário? Foi a ambiência que veio a partir do momento que tu foi crescendo, foi se conectando? Como é Acho que que foi as isso? duas coisas, né? As duas coisas um pouco foram acontecendo, porque no começo foi aquele, como eu te falei, cara, a gente percebeu que a gente tinha que trazer, fosse quem fosse, quem quisesse, se tivesse vontade, que viesse pro mesmo ambiente que a gente. Então a gente queria no mesmo ambiente gente motivada, gente com vontade. E depois tu vai evoluindo, você começa a querer também gente com outros conhecimentos, gente com outro network. E aí sim, aí foi o momento que a gente começa a ir mais atrás, ir a buscar. Então, por exemplo, cara, a gente que tá aqui em Floripa, em São José, essa região já é uma região legal, mas viajar para São Paulo é absurdo. Ir lá ver o que os caras estão fazendo, a energia deles, a forma como eles estão para frente, em tecnologia, em tudo. Então muda muito. É Então um outro jogo, né? comecei desde que vou para lá, sou viciado em ir de vez em quando, arranjo algum motivo para ir para São Paulo em algum evento, alguma coisa, porque só de estar lá por 3, 4 dias, tu já pega essa ambiência que tu falou e muda o jogo. E volta com network, volta com insight, volta com algo que melhora aqui o negócio. Então, fui pro G4, fiz cursos lá no G4, fiz outras coisas, fiz curso com o Flávio Augusto e, cara, é muito bom, é muito bom. Acho que isso aí muda realmente, tu conhece muita gente que também tá na mesma busca, né? Julian, imagina que uma pessoa que ela hoje está exatamente naquele momento que tu estava em 2020, dependendo ali do
do auxílio emergencial, sem faturamento, sem clareza do que vai acontecer nos próximos meses, e ela te para na rua e te faz a pergunta: e agora, o que eu faço a partir de amanhã de manhã? O que tu responderia para ela? Qual que deveria ser a prioridade número 1 dela? Bom, foco quando a gente está no zero, né? E como eu lá no começo dependia de vendas, ir atrás das ferramentas de acesso a um canal de aquisição de clientes, né? E a representação comercial. Esse dia conversando com um colega que agora ele está trabalhando como corretor de imóveis, ele traz isso. Cara, a representação comercial é o único mercado que uma pessoa pode sair do zero e no outro dia, ou no outro mês, ou em outro, tá num nível muito acima. Né? Então, se é essa necessidade, desejo de empreender, é entender onde é que é o teu mercado, onde é que é teu nicho, encontrar as ferramentas mais básicas que tu possa dar esse pontapé inicial, como foi lá na época, era um celular e um notebook. E hoje, com o mundo digital, qualquer um consegue vender o que vender. Eu não preciso de uma lista de clientes, como já foi meu mercado há muito tempo atrás. Eu consigo fazer um anúncio. O Instagram tá ali o tempo todo te dizendo, impulsiona, impulsiona. Então, as ferramentas elas já estão muito acessíveis. É começar a arriscar. É botar essas ferramentas em uso, entender onde existe a possibilidade realmente de vender. Né? O que a gente precisa fazer quando a gente começa é trazer dinheiro para dentro de casa. Então não adianta 1000 investimentos em um local, em espaço, em tudo, se tu não tem o inicial que é o cliente. Eu teve gente que quis vir aqui para o nosso mercado, principalmente o FGTS antes de acabar, e o pessoal me dizia, não, Juliano, que antes de começar aqui, cara, eu quero ter tudo pronto. Eu dizia, não, tudo bem, tu vai ter tudo pronto agora, mas, cara, já inicia um tráfego, traz cliente para você entender como é que funciona o atendimento. Não, mas não, peraí, eu preciso entender melhor aqui essas dúvidas, e se o cliente me perguntar isso e perguntar aquilo, eu digo, cara, tudo isso ele vai te perguntar, na hora que ele te perguntar, me liga que eu te respondo, te ajudo, vai pra prática, vai. Resumo das coisas. Passou tempo, o produto acabou e a operação não foi montada. Por um monte de gente bem capaz, que tinha vontade de coisa, mas se segurou nesse negócio do perfeito. Então volta aquilo, precisa arriscar. Tivesse arriscado, tinha surfado a onda. E tava tentando inverter a ordem, não tava focando na venda e Tava atrair invertendo cliente. a ordem, exatamente. Na hora de empreender, todo mundo inverte a ordem, na maioria das vezes. Precisa ter coragem de começar por baixo mesmo. Às vezes a pessoa quer ter o melhor espaço, a melhor vitrine, Exato. tudo bonito e perfeito e acaba esquecendo o essencial, que é fazer o cliente entrar a porta dentro. Né? Correto. Julian, se você tivesse que resumir em uma única frase o código que te tirou da onde você estava e te trouxe até aqui, até o hoje, no momento que está Novo Horizonte hoje, qual seria? Cara, eu acho que seria a construção de relacionamentos. A construção de relacionamentos foi o que mudou de onde eu saí para onde eu tô. Porque quando eu olho pro lado, eu tô onde eu tô graças às pessoas que acreditaram em mim lá no começo, graças aos parceiros que acreditaram também, compraram a ideia, graças a outras parcerias que a gente teve, como por exemplo, cara, coisas básicas. O pessoal do escritório de contabilidade que me assessorou desde o início, desde quando nem um MEI eu tinha, para abrir um MEI, para depois virar um simples, para depois estar hoje como lucro presumido. Então eu tive relacionamentos de muita confiança, transparência, em todos os âmbitos que fizeram a gente estar onde a gente está. E hoje, por exemplo, a gente tem as portas abertas, sabe? Hoje, se acontece alguma coisa, se o mercado tem algum problema, a gente está sempre com as portas abertas. Seja com os bancos que a gente trabalhou junto, com as promotoras que a gente teve de parceria, com outras empresas, cara, que são concorrentes nossas. E a gente tem parceria e a gente abre a porta um para o outro e troca ideia. Com a galera que trabalhou comigo, já passou pela minha empresa e hoje está em outro lugar, ou está comigo desde o início e também está lá junto pegando e fazendo acontecer, sabe? Então acho que realmente é isso, cara, a questão de construir parcerias sólidas é o que muda o jogo, o que faz, se tudo der errado, vai ter para onde correr, vai ter alguém para abrir a porta, vai ter alguém para apoiar. Né? Então plantar semente, ajudar as pessoas, fazer isso sem olhar a quem volta depois, são sementes que a gente planta e colhe. Olha, o que ficou muito claro para mim nessa nossa conversa que nós tivemos até aqui, Julian, é as pessoas que estão junto com a gente, porque muitas vezes ali o empreendedor, quando ele está começando sozinho, ele tem uma certa dificuldade em confiar nas pessoas, em trazer talvez um parceiro de negócio junto, em contratar, ele fica com muito medo disso, e ficou muito claro para mim, né, desde o começo da tua jornada, tu sempre esteve próximo de pessoas,
né? Nunca foi uma jornada sozinho. E é isso que eu levo, né, dessa nossa conversa, que a gente precisa confiar nas pessoas, até porque qualquer negócio precisa de pessoas, precisa de clientes, precisa de parceiros, fornecedores, prestadores de serviço, então a gente Exato. está sempre lidando com pessoas. Outra coisa que ficou muito claro também é que, no caso, o empreendedor de sucesso, ele não pode ceder ao pessimismo, né? Ele tem que confiar na sua própria capacidade, Com desenvolver certeza. esse protagonista Uhum. próprio e acreditar no potencial, buscar desenvolvimento, ler, estudar, se conectar com pessoas que já estão jogando o jogo um pouco acima e assim desenvolver bastante, né, Júlia? Júlia, muito obrigado pela tua participação. Eu tenho certeza que o que você ensinou aqui vai ajudar muitos empreendedores que estão no começo da sua jornada. Tomara. E você quer deixar algum recado final? Ah, cara, é isso. Eu realmente acho que a gente também compartilhar conhecimento, compartilhar a jornada, acho que faz muito sentido, né? Acho que tem pessoas que hoje estão começando, ou já estão na metade do caminho, já passaram por muitas coisas, então poder ouvir histórias também como essa e se identificar é bom, ajuda-se a entender, será que eu estou indo no caminho certo? Será que o que eu estou fazendo está certo ou está errado? E nem sempre a gente está fazendo algo errado, às vezes a gente precisa realmente ter esse impulso, acreditar na gente mesmo, botar a cara, fazer acontecer, testar, errar 1000 vezes, tá todo mundo errando pra caramba, e o que muda realmente é o quão resiliente a gente é, o quanto a gente aguenta cair várias vezes e vai levantar, isso vai acontecer o tempo todo. Então é isso, meu amigo. Eu quero agradecer por essa oportunidade, por estar trocando ideia, contando um pouquinho aqui de como funciona pra gente. E aquela coisa também, continuo no aprendizado, né? Por muito tempo pensei, cara, acho que eu me sinto às vezes muito novo no empreendedorismo, principalmente, para às vezes pensar, eu não tô pronto para ensinar algo a alguém, mas não é isso, né? Eu acho que compartilhar o que a gente passa, o que a gente vive no dia a dia, vai ajudar outras pessoas, e a gente tá nessa jornada de aprendizado, continua aprendendo. E quem ensina, aprende 2 vezes, né? E Então, até porque essa jornada do empreendedorismo, muitas vezes, ela é solitária. é bastante, é Então, bastante. Assim como a gente tem bastante pessoas e conta com as parcerias, quando a gente fala assim, tá, mas no empreendedorismo em si, a gente é muito solidário, na né? E hora a de gente, tomar as decisões, né? com certeza. E a gente precisa buscar esse network, buscar essas parcerias e buscar pessoas para fazer, para fomentar, para fazer crescer esse nível de empreendedor que tem dentro da gente, né? Perfeito, Júlio. Muito obrigado mais uma vez. O Código Empreendedor ele está no YouTube, está no Spotify. Se inscreva e ative as notificações e participe para ajudar o programa a crescer e alcançar ainda mais empreendedores. Semana que vem temos mais um episódio do Código Empreendedor, mais uma história, mais um código para decifrarmos juntos. Até lá!